Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa tarde, eu gostaria de falar com você a respeito de um tema que é um tema muito delicado de ser tratado. É a questão da política. É um tema que é um tema importante, já que nós somos cidadãos do céu, mas também cidadãos da terra. E enquanto cidadãos da terra, nós devemos exercer os nossos direitos, cumprir os nossos deveres e temos, a, temos algumas coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, como trabalhar, pagar contas e etc. Meus irmãos, eu gostaria de tratar a respeito desse tema porque já está bem pertinho de uma campanha eleitoral e nós sabemos, irmãos, que o tempo em que vivemos é um tempo muito difícil, é um tempo muito propício ao mal, porque infelizmente quanto mais o tempo se passa, mais o amor esfria, mais as pessoas se tornam individuais, mais a avareza predomina. Então, o tempo em que vivemos é um tempo difícil. Infelizmente, há algumas coisas que não devem acontecer já chegaram no meio das igrejas. Já chegaram no meio das igrejas. Nós sabemos que quando é um tempo de campanha, infelizmente muitos crentes entram numa guerra contra os próprios irmãos ou contra as pessoas que não professam nossa fé. E a rede social se enche de batalhas, se enche de palavras de baixo calão. Alguns irmãos chegam até a lançar maldições a respeito daquelas pessoas que, que não pensam do mesmo modo. E como o crente deve se comportar nesses tempos. É a respeito disso que eu gostaria de falar nesse vídeo. Nós sabemos, irmãos, que qualquer pessoa que esteja no poder, por mais que nós não compactuemos com as ações dela, o papel do cristão é orar pelas autoridades. E isso deve ser ponto comum, isso não deve ser nem discutido. Deve ser ponto comum porque é um mandamento da Bíblia, dito pelo apóstolo Pedro, que nós devemos orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades. Se nós não concordamos com o que ela faz, ou se nós divergimos em alguns pontos, devemos orar do mesmo. Aí é que nós devemos orar mesmo. Tá certo? Outra coisa, meus queridos, nós sabemos que o crente ele foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Até porque numa situação política como essa que está prestes a ocorrer, onde nós vamos eleger o presidente da nação, qualquer coisa que venha a suceder vai nos atingir também. Tá certo? Então é por isso que nós devemos pensar, nós devemos ser críticos, nós devemos ser maduros em relação a isso aí. Mas o que eu quero tratar, mesmo nessa tarde, é a respeito de onde deve estar a nossa esperança. Onde deve estar o nosso consolo? Onde deve estar o nosso conforto? Claro que nós vamos escolher alguém, vamos votar, vamos exercer nossa cidadania, vamos escolher aquela pessoa que mais se adapta ao padrão bíblico, não é ao que você acha, deve ser ao padrão bíblico. Aquele candidato que tiver a melhor proposta, a mais parecida com o padrão bíblico, esse é o que nós devemos escolher. Aqueles que forem, quanto mais distante do padrão bíblico, por exemplo, se defende aborto, se é contra a família, se é contra a igreja evangélica, irmão, não tem para que nós ficar cogitando em pensar em votar numa pessoa dessa. Não tem como. Não tem como. Mas tem outro ali que já defende alguns pontos, né, mais parecido conosco, então optemos por esse. Então, irmãos, eu gostaria de tratar a respeito
de um soberano que é nele onde deve estar a nossa confiança. Esse soberano é o nosso Deus. Eu gostaria de tratar a respeito disso baseado no Salmo de número 62. 62. O Salmo de número 62, ele vai dizer algumas coisas que eu quero tratar, trazendo para esse tema, política, ações sociais, etc., a respeito do nosso Deus. O Salmo diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. O que é que nós podemos aprender a respeito de Deus aqui? É que Deus, ele tem um maior projeto social. O maior projeto social vem de Deus. Os políticos humanos, eles têm alguns projetos sociais, alguns deles são bons, outros nem tanto, mas o nosso Deus, ele tanto tem o melhor projeto social, como ele também tem o maior projeto social, que é a salvação do homem. O salmista diz aqui: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então Deus tem esse projeto social, chamado de salvação, tanto de forma pessoal, como de forma coletiva. Como assim de forma coletiva? De forma coletiva porque nós sabemos que a salvação ela é individual, mas Deus tem salvação de forma coletiva no sentido de que é para a cidade toda, essa salvação é ofertada à cidade toda, é ofertada a um bairro inteiro, é ofertada a um estado, aos estados inteiros, é ofertada a toda a nação. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Deus tem esse projeto de salvação coletiva, né? É para uma comunidade, é para um bairro, é para uma cidade, é para um conjunto de cidades, é para os estados, é para o Distrito Federal, é para toda a nação. O nosso Deus tem esse projeto social. Dele vem a salvação. É de Deus. A salvação é procedente de Deus. A salvação, ela vem do trono da graça. Deus tem salvação para dar para a nossa nação brasileira. Esse sim é o maior projeto social, é o melhor projeto social, que é um projeto eterno, é um projeto que não se acaba, é um projeto perene. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja também que, se você prestar atenção, Deus, ele tem exclusividade num projeto que nós podemos dizer homem integral. Nós sabemos que os políticos têm muitos projetos, né? Mas Deus tem, vamos chamar esse projeto de homem integral. O que é o homem integral? Corpo, alma e espírito. E Deus tem exclusividade nesse projeto. Se você prestar atenção no Salmo, vai dizer assim: a minha alma espera somente em Deus. E alma aqui é no sentido desse ser integral. Aqui dá a ideia de ser. Pode substituir, olha. A minha alma espera somente em Deus. Substitua. O meu ser espera somente em Deus. Faz sentido? Então a alma aqui tem um sentido de ser, que é o homem integral. Corpo, alma e espírito. O ser por completo. Então Deus tem exclusividade somente em Deus. Somente em Deus. Ele tem exclusividade. Então, Deus tem esse projeto de homem integral. Ele faz bem para o nosso corpo, ele faz bem para a nossa alma, ele faz bem para o nosso espírito, ele providencia para o nosso corpo vestimenta, alimentação, sossego, ele providencia para a nossa alma paz, amor, mansidão, fidelidade, coragem. Ele providencia para o nosso espírito segurança, tranquilidade, paz, convicção, certeza. Olha que projeto bonito que Deus tem. Abranger o homem integral. Os políticos humanos, eles abrangem, eles fazem projeto que, às vezes, só beneficia o corpo, né? São projetos que só beneficiam o corpo. Dificilmente tem um projeto que beneficia a alma e o espírito, tampouco.
Mas o nosso Deus, ele tem esse projeto chamado Homem Integral. E ele tem exclusividade. Somente ele pode abranger o homem por completo. Corpo, alma e espírito. Ou coisa boa são os projetos de Deus. Mas se você prestar atenção, louvado seja o nome bendito de Jesus, o nosso Deus, ele tem um maior projeto de segurança. Geralmente os políticos, eles tentam abranger 3 áreas, né? 3 áreas principais: educação, saúde e segurança. E você vê, querido, que a segurança, ela é um fator tão importante, porque pessoas têm medo até de sair de casa. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão trancadas dentro de casa, porque quando sai é assaltada. Graças a Deus nós moramos num lugar tranquilo, mas, por exemplo, nas capitais, em grandes centros urbanos, as pessoas são assaltadas, morrem de bala perdida, morrem de violência social. O cara chega, assalta e ainda mata a vítima, né, cometendo o latrocínio. Então você vê que é muita falta de segurança. Mas o nosso Deus, ele é o governante que tem o maior projeto de segurança. Que projeto é esse? Veja comigo. O Salmo 62, verso 2. Diz assim: só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. E para confirmar ainda mais, o versículo 6 do Salmo 62 diz a mesma coisa. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei abalado. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, o nosso Deus, ele tem segurança. Ele tem segurança. Ele é a nossa defesa. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso castelo forte, como o escritor aos Provérbios disse. Castelo forte é o nosso Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, na área de segurança, Deus é especialista. Quando ele quer defender, ele impõe a sua mão protetora e o seu servo fica bem seguro. Ele é a rocha em cujos pés nós firmamos a nossa vida. Ele é a rocha, o alicerce, o fundamento no qual nós estamos firmes. Ele é o refúgio do seu povo. Ele é o guardião do seu povo. Ele é o guardião da cidade. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela, em vão vigia a segurança, em vão se coloca câmaras, armas, pessoas, material bélico. A maior segurança está em nosso Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Ele é a nossa defesa. Mas veja, meu querido, que Deus, ele além desse projeto de segurança, ele também tem um projeto de justiça. Porque nós vemos no nosso estado brasileiro muitas injustiças sendo feitas. Pessoas que matam, que roubam, que estupram, que fazem crimes hediondos, saem pela porta da frente como vitoriosos. E pessoas que às vezes não cometem nem crime, vai injustamente para a prisão e lá fica meses e até anos, sofrendo, chorando, distante da família. Então não podemos chamar isso de justiça, mas o nosso Deus, ele tem o maior projeto de justiça. Veja qual é o projeto de justiça que Deus tem aqui. Leia comigo o versículo número 3. Diz assim: até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Então, qual é o projeto de segurança do nosso Deus? Esse projeto de segurança, aliás, esse projeto de justiça do nosso Deus, ele
está contra aquele que maquina o mal contra o seu próximo. Aquele que machuca verdadeiramente o seu próximo. Veja que aqui nós podemos dizer que essa justiça, ela se dá gradualmente, né? A parte final do versículo 3 está escrito: sereis como uma sebe pouco segura. O que é uma sebe? Antigamente, nós que somos nordestinos, nós sabemos muito bem o que é uma sebe. É uma cerca. Antigamente não tinha muro nas casas, era pouquíssimas casas que se tinha muro, mas muito pouca mesmo. E geralmente, quase 100% dos casos, as casas eram cercadas pela sebe, pela cerca de varas. Então, se entrelaçava aquela... Eu mesmo fiz muita com meu avô, muita cerca, muita sebe com meu avô. Então, se colocava os mourões, né? Depois se estendia os arames, e depois ia entrelaçando as varas. Mas de nada adiantava se aquelas varas se as varas não tivessem bem entrelaçadas, se o arame não tivesse bem arrochado e se as estacas não tivessem bem seguras. Ficaria uma sebe sem segurança. Qualquer empurrão entrava. Ou de nada adiantava também se tivesse muita brecha, porque qualquer pessoa passava, qualquer animal passava. Então Deus está dizendo aqui que as pessoas que cometem injustiça no mandato dele serão como uma sebe pouco segura. Ou seja, Deus vai invadir o espaço dessas pessoas. Deus vai chegar no espaço dessas pessoas. Deus vai cobrar dessas pessoas. Aí o segundo ponto está aqui. Diz, uma parede encurvada, uma hora ela cai. Então Deus está dizendo, ele vai invadir o espaço dessas pessoas, porque elas são como sebe pouco segura, e também ela vai cair. Essas pessoas que praticam mal, essas pessoas que fazem males, elas vão ruir. Deus está dizendo. E outra coisa, o ponto principal é que no mandato de Deus tem pena de morte. Deus está dizendo assim, ó, serei mortos todos vós. Então todo aquele que pratica injustiça, todo aquele que é contra o povo de Deus, todo aquele que danifica o seu próximo, todo aquele que maquina o mal contra o seu próximo. No versículo 10, todo aquele que confia na opressão, também vai estar incluído aqui, os que confiam na opressão, os que põem o coração na riqueza, confiando na riqueza, também está incluído nesses que vão ser mortos. Então, Deus tem esse projeto de justiça, né? Pena de morte para os injustos, pena de morte para quem confia na opressão, como está no versículo 10, pena de morte quem confia na riqueza, pena de morte para os homens de classe, tanto de classe baixa como de classe elevada, mas que praticam a mentira, como está no verso 9, que ama a mentira, pesado em balança, todos eles são vaidade, ou seja, vai passar. Então o projeto de Deus, o projeto de justiça de Deus é pena de morte para o injusto, para o desobediente, para aquele que não quer seguir o seu projeto. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas Deus também tem projeto para as pessoas carentes. Geralmente os políticos fazem projetos sociais para as pessoas carentes, pessoas de baixa renda, pessoas do poder aquisitivo bem baixo. Então Deus tem projeto também para pessoas carentes, mas não é carentes de dinheiro, é carente da glória dele. E todos nós somos pessoas carentes da glória de Deus, estamos destituídos da glória de Deus, então somos carentes. Então se você ler o versículo de número 12, a parte A, diz assim, a ti, Senhor, pertence a misericórdia. Então, misericórdia é o projeto de Deus para quem é carente. Misericórdia é o projeto de Deus para quem está destituído da sua glória. Misericórdia é o projeto de Deus para quem não tem nenhum recurso espiritual. Misericórdia é o projeto de Deus para quem é fraquinho, né? Para quem não tem condição de salvar, não tem condição de adquirir salvação. Então a misericórdia de Deus abrange a nossa vida para que nós entremos nesse grupo seleto de pessoas que alcançaram as misericórdias. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas Deus também tem projeto meritório, porque uma das coisas muito importantes em um governo é ele retribuir as pessoas conforme o mérito, não é, irmão? Então, mérito é importante em um governo, e Deus também
tem esse projeto meritório. Se você ler o versículo 12, a parte B, diz assim: pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então fez o mal, vem o mal. Fez o bem, vai receber o bem. Esse é o projeto meritório de Deus, retribuindo, galardoando a cada um segundo a obra que cada um faz. Então, quer receber o bem de Deus? Faça o bem. Quer receber as benesses de Deus? Busque Deus. Mas se você desobedecer a Deus, se você andar pelo caminho largo, se você andar pela vereda da destruição, se você estiver andando pelo caminho, não conhecer o caminho da paz, então você vai receber a retribuição de Deus, a retribuição negativa. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja que Deus, Ele é o soberano. Deus, Ele tem um poder, integral, né? Geralmente na política nós ouvimos falar do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo. Olha só o real poder de quem é. Leia comigo o Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Que poder é esse? Deus tem um poder legislativo, porque Ele é quem deu as leis para toda a humanidade. Então Ele tem um poder legislativo. Ele também tem um poder judiciário, porque Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. E o poder executivo? O poder executivo, vamos dizer que ele é dividido entre nós, que vamos executar a legislação que Deus deixou. Quem vai executar essas leis? Nós, obedecendo ou não. E nós devemos executar obedecendo, tá certo? E às vezes também Deus tem uma parte de um poder executivo, porque às vezes Deus faz o que o homem não pode fazer. Deus faz aquilo que não está ao nosso alcance. Deus faz aquilo que é impossível ao homem. Mas aquilo que é possível ao homem, então nós devemos fazer. Por isso que eu vou dizer aqui que o poder executivo é um poder compartilhado entre nós e o nosso Deus. Compartilhado no sentido de que aquilo que eu devo fazer, é eu que vou fazer. E aquilo que eu não posso, Deus faz. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Compartilhado nesse sentido, tá certo? Mas veja, querido, que Deus é um soberano vitalício. Geralmente, os homens da terra, aqui no Brasil nós temos a forma do nosso governo, é a república, né? República é a forma de governo brasileiro. Dura 4 anos, né? Tem outras formas de governo em outros estados, são reis, alguns até a morte. O nosso Deus não. O nosso Deus, Ele tem vitaliciedade eterna. Olha só o que está escrito aqui no versículo número 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Em todos os tempos. Então, esse em todos os tempos é que nós devemos confiar. No tempo de guerra, no tempo de paz, no tempo de bonança, no tempo de angústia, no tempo de plantar, no tempo de colher. Em todos os tempos nós devemos confiar em Deus. Mas também, quando fala que em todos os tempos, quer dizer que Ele é o governante, que o tempo dele é o tempo eterno. É de geração a geração, de eternidade a eternidade. O nosso Deus é o Deus supremo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, querido, que nós aprendamos, como diz o salmista, no Salmo 118, versículo 8 e 9, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Confiemos em nosso Deus, em todos os tempos, em todas as épocas, dia após dia. Deus te abençoe. Abençoe a sua família, abençoe a nação, em nome de Jesus. Amém.